Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, Instrução dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Estamos agora na segunda parte, falaremos sobre o parágrafo 10, 11 e 12. Pois bem, nos mundos superiores, a harmonia e a fraternidade, eles reinam de forma absoluta. As relações entre os povos são pautadas pela amizade e pela cooperação, sem guerras ou ambições de dominação. A hierarquia social, ela se baseia no mérito moral e intelectual, não em privilégios de nascimento e autoridade exercida com justiça e respeito. O objetivo de cada indivíduo é o autoaperfeiçoamento e a busca pela elevação espiritual, almejando alcançar a pureza dos espíritos superiores. Nesses mundos evoluídos, os sentimentos nobres, como o amor e a compaixão, predominam, e o mal é ausente. A vida material é leve e livre de sofrimentos, com corpos aperfeiçoados e sentidos aguçados. A morte é vista como uma transição feliz e a comunicação entre os espíritos é facilitada. A felicidade experimentada nesses mundos é algo que o espírito encarnado na Terra tem dificuldade de compreender devido às experiências de dor e sofrimento vividos aqui na Terra. Entretanto, é importante ressaltar que estes mundos felizes não são privilégios divinos. Deus oferece a todos as mesmas oportunidades de progresso e a revolução depende do esforço individual. A ascensão aos mundos superiores é uma conquista e a cada um tem o livre-arbítrio para trilhar o seu próprio caminho em direção à perfeição. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Veja que esse trecho ele está refletindo a ideia de que em mundos mais elevados o progresso moral ele acaba eliminando as causas dos conflitos e das violências. Veja, nesses mundos venturosos, na doutrina espírita, acredita-se que o universo é habitado por uma infinidade de mundos, em diferentes estágios de evolução moral e intelectual. E esses mundos venturosos, eles referem-se a essas orbes mais avançadas, onde o progresso moral já avançou em um nível muito elevado. E o que tem lá? Bom, ele continua. As relações sempre amistosas entre os povos. Então, nesses mundos, as interações entre os seres são pautadas pelo respeito, pela fraternidade, pelo amor. A ideia de povos pode ser aqui entendida como uma coletividade de espíritos que compartilham afinidades e objetivos comuns. Veja, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, ou de escravizar o seu vizinho. Então, a ambição desmedida que leva à exploração e à opressão é uma característica dos mundos menos evoluídos. Nos mundos venturosos, a consequência da unidade da criação e do respeito ao próximo acaba eliminando o desejo de dominar ou de escravizar. E veja, nem pela guerra que daí decorre. Então, a guerra, como expressão máxima da violência e do egoísmo, é incompatível com a harmonia que reina nesses mundos. A paz é resultado natural do desenvolvimento moral que eleva à resolução pacífica dos conflitos. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só há superioridade moral e intelectual, estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia.
Então vamos lembrar que a doutrina espírita, ela ensina que a verdadeira hierarquia se baseia no desenvolvimento moral e intelectual, não em condições materiais ou de nascimento. Então veja, ele já começa falando, não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Significa que as desigualdades sociais baseadas em poder, em riqueza ou na origem familiar não existem nesses mundos. A doutrina espírita, ela ensina que todos os espíritos são criados iguais por Deus e as diferenças entre eles são resultado de seus próprios progressos individuais. Em mundos mais elevados, a estrutura social opressiva elas são substituídas por relações de respeito mútuo e de cooperação. E ele fala, ó, só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. Ou seja, a verdadeira hierarquia é baseada no desenvolvimento do caráter e da inteligência. Espíritos que demonstram maior progresso moral por meio da prática do amor, da caridade e da sabedoria são naturalmente respeitados e admirados. Da mesma forma, espíritos que cultivaram seus intelectos e adquiriram conhecimentos são valorizados por sua capacidade de contribuir para o bem-estar da coletividade. Então, a supremacia citada no texto não se refere a um poder de dominação, mas uma influência natural que os espíritos mais evoluídos exercem sobre os demais pelo seu exemplo e pela sua sabedoria. Ou seja, uma sociedade justa e meritocrática, onde o valor de cada indivíduo é determinado por suas qualidades intrínsecas e não por fatores externos. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Então veja que essa parte do texto ela entra em consonância com o Espiritismo, porque a autoridade legítima deriva do mérito e se manifesta pela justiça. Veja, a autoridade merece o respeito de todos. Em mundos onde o progresso moral é elevado, a autoridade não é imposta pela força ou pelo medo, mas pelo reconhecimento das qualidades daqueles que a exercem. O respeito é uma consequência natural da admiração pelas virtudes, pela sabedoria dos líderes. Porque somente ao mérito é conferida, ou seja, porque a autoridade legítima não é herdada ou conquistada por meios injustos, mas sim conquistada pelo esforço pessoal e pelo desenvolvimento moral e intelectual. Espíritos que demonstram capacidade de liderança, capacidade de sabedoria, de compaixão, são naturalmente reconhecidos como autoridades. E exerce sempre com justiça, ou seja, a autoridade nesses mundos é exercida com imparcialidade, com equidade, buscando sempre o bem-estar de todos. A justiça é um valor fundamental e seus líderes são guiados por princípios éticos elevados. Resumindo, né, esse texto ele está descrevendo um modelo de liderança baseado no mérito e na justiça, onde a autoridade é exercida para benefício da coletividade. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Então veja que esse texto fala que o progresso individual contínuo é o caminho para
elevação espiritual do homem. Ele começa dizendo aqui, ó, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, esse trecho ele destaca a importância do desenvolvimento individual como caminho para a evolução. A doutrina espírita ensina que a verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas em superar os próprios defeitos e limitações. O foco está no autoaperfeiçoamento, na busca por qualidades como amor, sabedoria, justiça e caridade. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. A doutrina espírita, ela ensina que a evolução espiritual, ela é um processo contínuo que leva o espírito a estágios cada vez mais elevados de perfeição. Os espíritos puros representam o ápice dessa jornada, um estado de completa harmonia com as leis divinas. Essa jornada não se trata de alcançar poder sobre os outros, mas de alcançar a perfeição moral e intelectual, para assim melhor servir a Deus e a toda a criação. E ele termina aqui falando, ó, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Então a busca pela evolução espiritual não é vista como um fardo, mas como uma aspiração positiva, uma aspiração motivadora. O estudo com ardor refere-se ao esforço dedicado ao aprendizado das leis divinas, à prática das virtudes e ao desenvolvimento do intelecto. A ambição, nesse caso, se refere ao desejo de alcançar a perfeição, não à ambição de poder ou posse. Ou seja, temos aqui um modelo de progresso espiritual baseado no autoaperfeiçoamento, na busca pela sabedoria e na prática do bem. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando o mais forte aos mais fracos. Então veja que esse trecho ele descreve a predominância do amor e da caridade, valores que são centrais no Espiritismo. Quando ele fala lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados, ele está dizendo que nesses mundos as emoções e os sentimentos são refinados, expressando o que há de melhor na natureza humana. O amor, a compaixão, a gratidão e a generosidade são cultivados e vivenciados em sua plenitude. Ele continua aqui, ó. Desconhecem os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Ou seja, as paixões inferiores que geram conflitos e sofrimento, elas são superadas pelo desenvolvimento moral. A ausência desses sentimentos negativos cria um ambiente de paz e harmonia. E ele termina aqui, ó. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. A solidariedade e a cooperação são valores fundamentais, unindo os espíritos em uma comunidade fraterna. Os mais evoluídos auxiliam os menos evoluídos, impulsionando o progresso de todos. A ajuda prestada não tem o intuito de criar dependência, e sim impulsionar o auxiliado, para que este também possa evoluir. Possuem bens em maior ou menor quantidade,
conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então veja que esse texto, a gente pode lembrar, né, que a doutrina espírita, ela nos ensina que em mundos superiores, a justiça divina garante que todos tenham o necessário. E a ausência de expiação indica um estágio de progresso moral. Veja, ele começa falando o seguinte, ó, possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Então, nesses mundos, a prosperidade material é resultado do trabalho e do desenvolvimento intelectual. A inteligência é valorizada como ferramenta para a criação de soluções e a produção de bens que beneficiam a todos. A distribuição de bens é justa, refletindo o esforço e a contribuição de cada indivíduo. Veja que ele fala aqui, ó, ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Então, a abundância e a justiça social garantem que todos tenham suas necessidades básicas atendidas. A ausência de expiação indica que nesses mundos não são palcos de sofrimento e provações como a Terra. A palavra expiação dentro da doutrina espírita significa o processo de pagamento de erros cometidos em vidas passadas. E ele fecha, numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Ou seja, o desenvolvimento moral elevado elimina as causas do mal, como o egoísmo, a ganância, a violência. A harmonia e a paz reinam nesses mundos, criando um ambiente de felicidade e bem-estar. Então, essa parte do texto, ele vai descrever um modelo de sociedade que é justa, que é próspera, onde a inteligência e o trabalho, eles são valorizados e as necessidades de todos são atendidas. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. Veja, esse trecho está destacando a relatividade do bem e do mal, um conceito presente no Espiritismo, e a ausência de dualidade em mundos mais evoluídos. Veja que ele inicia falando, no vosso, precisais do mal, para sentirdes o bem, da noite, para admirardes a luz, e da doença, para apreciardes a saúde. Então esse trecho está descrevendo a natureza dualística da vida na Terra, onde experiências de sofrimento e dificuldades são necessárias para que possamos apreciar os momentos de felicidade e bem-estar. A doutrina espírita ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde os espíritos encarnam para aprender e evoluir através do sofrimento. As experiências do contraste entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, a saúde e a doença, nos ajuda a desenvolver a gratidão, a compaixão e a sabedoria. E ele fecha. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. Lógico, em mundos mais evoluídos, onde o progresso moral é elevado, a dualidade do bem e do mal não existe. A harmonia e a felicidade são estados naturais. E não há necessidade de experiências negativas para apreciar o positivo. Os espíritos que habitam esses mundos já superaram as paixões inferiores e vivem em constante estado de paz e bem-estar. Ou seja, essa frase ela está destacando
a diferença entre a vida em um mundo de provas e expiações, como a Terra, e a vida em um mundo mais evoluído, onde a harmonia e a felicidade são estados naturais. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Então veja que a doutrina espírita, ela descreve a felicidade dos mundos superiores como um resultado da paz interior e da ausência de influências negativas. Veja, ele começa falando a eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma. Essas qualidades representam o estado de perfeição alcançado pelos espíritos nesses mundos. A eterna luz simboliza a sabedoria e o conhecimento das leis divinas. A eterna beleza reflete a harmonia e a perfeição da criação. E a eterna serenidade da alma indica a paz interior e a ausência de conflito. Ele continua aqui, ó, proporcionam uma alegria eterna. Então a combinação dessas qualidades, ela resulta em um estado de felicidade constante e duradoura. Essa alegria não depende de fatores externos, mas sim do estado interior do espírito. E ele fecha: livre de ser perturbada pelas angústias da vida material. Então, nesse mundo, as preocupações e os sofrimentos da vida material, como doenças, pobrezas e injustiça, não existem. Os espíritos vivem em um ambiente de harmonia, onde as necessidades básicas, elas são atendidas. E ele fecha aqui, ó, ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Então, a presença de espíritos moralmente inferiores, que causam perturbações e sofrimentos, é incompatível com a vibração desses mundos. A lei da afinidade atrai espíritos para os mundos que correspondem ao seu estado moral. Em resumo, essa parte do texto está descrevendo um estado de felicidade e plenitude alcançada pela evolução moral e intelectual. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. Então, veja, esse trecho ele está abordando a limitação da compreensão humana sobre a vida espiritual. Ele começa falando isso, o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Então, esse trecho está destacando a limitação da nossa percepção, moldada pela experiência terrestre. As alegrias nos mundos superiores transcendem nossa compreensão atual. A gente não é capaz de imaginar o que realmente é felicidade. Ele continua. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. A mente humana, familiarizada com o sofrimento, é mais apta para conceber o inferno. A felicidade celestial, por ser um estado de perfeição relativa, foge à nossa imaginação limitada. Mas por quê? Ele explica. Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Então, nossas experiências terrenas são marcadas por dores, por sofrimentos, e elas moldam a nossa compreensão da realidade. A falta de vivência em mundos superiores impede-nos de conceber suas alegrias. A doutrina espírita ela nos ensina que, à medida que nós evoluímos, passamos a compreender melhor o que antes não compreendíamos. Em resumo,
esse texto está destacando a importância da evolução moral para expandir nossa compreensão da realidade espiritual. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata. A ele compreende o bem que está diante de si, como compreender o mal que lhe está atrás. Veja que a doutrina espírita ela vai nos ensinar que a compreensão da realidade espiritual ela aumenta com o progresso moral. Tá? Então aqui, ó, à medida, porém, que se eleva e depura, ele está dizendo que a importância que é o esforço individual na busca pelo aprimoramento moral e intelectual. A elevação aqui, que o texto está falando, ele está se referindo ao desenvolvimento das virtudes, como a caridade, o amor, a sabedoria. E depura se refere ao processo de se livrar dos sentimentos ruins, como o ódio, a inveja, o orgulho, entre outras coisas. E ele ainda fala aqui, ó, o horizonte se lhe dilata. À medida que o espírito vai evoluindo, sua percepção da realidade vai se expandindo, permitindo-lhe compreender dimensões e verdades antes inacessíveis. E essa expansão da consciência, ela vai abranger tanto o conhecimento intelectual quanto a compreensão das leis divinas. E ele fecha aqui, ó. E ele compreende o bem que está diante de si, como compreender o mal que está atrás. Ou seja, à medida que o espírito ele vai evoluindo, essa evolução faz com que ele reconheça e aprecie o bem em sua plenitude. Da mesma forma que o espírito adquire uma compreensão mais profunda do mal, não como uma força externa, mas como uma consequência de suas próprias imperfeições passadas, o aprendizado obtido com os erros auxiliam na compreensão do bem que o futuro está lhe reservando. Ou seja, esse texto ele está descrevendo um processo contínuo de crescimento espiritual, onde a busca pelo bem e a superação do mal acabam levando à expansão da consciência e à compreensão da realidade espiritual. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Veja que essa parte do texto ela está refletindo a justiça divina e a igualdade de oportunidades para todos os espíritos, o qual é um princípio fundamental do Espiritismo. Ele começa falando, entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, o que significa que a existência de mundos mais evoluídos não é um resultado de um favoritismo, mas sim um progresso natural dos espíritos que os habitam. Então a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino, a perfeição. Ele continua aqui, ó. Visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. Então, aqui ele está reforçando a ideia de que Deus é justo, é imparcial, tratando todos os espíritos com igualdade. A doutrina espírita rejeita a ideia de predestinação ou de privilégios divinos, enfatizando a responsabilidade individual pelo próprio progresso. E ele fecha. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Então, isso significa que todos os espíritos têm a mesma oportunidade de evolução ou condição atual. A doutrina espírita ela vai nos ensinar que a evolução
é um processo contínuo e que todos podem progredir, desde que se esforcem para isso. Ou seja, esse texto está destacando a justiça divina e a igualdade de oportunidades para todos os espíritos. Fala-os partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativo por séculos de séculos no lodossal da humanidade. Então veja que aqui o texto está enfatizando que o progresso depende do esforço individual e que a estagnação é um resultado da inércia de cada um dos espíritos. Ele começa falando: fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. Então esse trecho está reforçando a ideia de que todos os espíritos são criados iguais por Deus, sem distinção de origem ou condição inicial. A doutrina espírita ensina que a jornada evolutiva ela começa para todos no mesmo ponto de partida, sem privilégios ou vantagens pré-determinadas. Ele continua: a todos são acessíveis as mais altas categorias, o que significa que a evolução espiritual é um processo aberto a todos os espíritos, independente de sua situação atual. As mais altas categorias está se referindo aqui aos mundos mais evoluídos, aos estados de perfeição espiritual que podem ser alcançados por todos os espíritos. E ele fecha: apenas lhe cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativo por séculos de séculos no lodossal da humanidade. E aqui, então, ele está fechando de forma bonita, né? Destacando que a responsabilidade individual do processo de evolução é de cada um. Depende do esforço pessoal, do trabalho no bem e no desenvolvimento das virtudes. A escolha entre avançar rapidamente ou permanecer estagnado é individual. E a inércia pode resultar em longos períodos de sofrimento e aprendizados em mundos menos evoluídos, metaforicamente chamados aqui no texto de lodossal da humanidade. E, por último, ele fecha aqui, né, dizendo que o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Ou seja, aqui ele fecha dizendo que essa instrução não foi feita por um espírito, mas por vários espíritos superiores que deram a sua contribuição. Então, o que Kardec fez? Ele juntou todas essas falas e redigiu esse documento, essa parte que a gente chama de Instruções dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Então, ele está atribuindo ao consenso dos espíritos mais elevados a fala desse texto.